Como escolher questões para estudar para concurso público? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, fica comigo até o final. Olá meus futuros colegas concursados, eu sou o professor Werner Heck, esse aqui é o canal Defensolândia e hoje eu vou falar com vocês sobre 5 filtros que eu uso para escolher questões para estudar para concurso público. Como assim, professor? O que é isso? Bom, galera, o que acontece? Na minha opinião, eu já falei isso em outros vídeos por aqui no canal, que é muito importante você fazer muitas questões, você fazer questões de concurso público para você se preparar para aquele momento, para você estar condicionado a jogar bem o jogo dos concursos públicos, que é acertar questões, acertar a maior parte das questões na hora da prova. Pois bem, isso é uma forma com que eu utilizava como uma forma de revisão e também como de preparar para concurso. Enfim, você pode utilizar essa questão de fazer questões, né, de resolver questões de concurso como várias formas diferentes. Mas uma coisa eu acredito que seja uma máxima, que é fazer questões para se preparar para concurso. Conheci algumas pessoas que foram aprovadas, inclusive vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada no card, que eu tive uma conversa com o Gustavo Cives, que não fazia questão quando estudava. Então, na minha opinião, ele é uma exceção, porque a maioria das pessoas que passam fazendo questão. Mas bem, como eu vou escolher as questões que eu vou fazer? Eu tenho 5 filtros que eu utilizo, tá bom? Então, o primeiro filtro é a banca. Bom, qual que é a sacada aqui? Eu vou escolher a banca do concurso que eu tenho para fazer. Ah, professor, mas eu não sei, não saiu o edital ainda e tal. Então, você vai fazer de todas as bancas, não vai fazer específico de uma única banca, ok? Então, temos essa premissa. Se eu sei qual banca, eu vou escolher aquela mesma banca para fazer as questões. Esse é o meu primeiro filtro e, na minha opinião, é o maior filtro. O filtro mais importante é o da banca. Ah, mas as questões são antigas dessa banca. Ah, mas não tem para esse concurso, para essa instituição. Ah, mas não tem questão nesse formato, só tem certo e errado e é múltipla escolha que vai ser. Tudo isso, gente, é menor, são filtros menores que você vai levar em consideração caso você encontre. Agora, se tudo isso que eu falei, não encontro esses outros filtros, então quer dizer que você vai estudar pelas questões que tem daquela banca. São questões antigas? Tudo bem. O que vocês têm que prestar atenção é se elas não estão desatualizadas. Prestar atenção se elas não foram anuladas. Prestar atenção que tem a ver com a desatualização, se não teve uma mudança de jurisprudência ou uma alteração legislativa para que aquela questão não se aplique mais. Então dá um pouco mais de trabalho quando as questões são velhas. E esse é o segundo filtro que eu tenho para vocês, para facilitar a vida de vocês. Peguem questões mais atuais. Não tem questão atual, tudo bem, você vai pegar as questões mais velhas, só que você vai ter um trabalho um pouco maior, que é de identificar se aquelas questões estão ainda sendo utilizadas ou não, tá? Então, primeiro filtro, banca. Segundo filtro, data da questão. Se a questão é muito antiga, vocês vão ter que ter mais atenção por situações diversas, né? Que não exatamente só entender a matéria, mas sim entender se aquilo está atualizado ou desatualizado. O terceiro filtro, na minha opinião, são as instituições. Então, se eu quero Defensoria Pública, eu vou buscar daquela banca as questões mais recentes e questões de Defensoria Pública. Não tem de Defensoria Pública, pega do Ministério Público. O Ministério Público é similar às de Defensoria Pública. Não tem de Ministério Público, vai para as da magistratura, porque aí a gente está falando de uma distância institucional. Embora o Ministério Público tenha posicionamentos diferentes da Defensoria Pública, a maior parte da matéria converge. Embora muitas vezes a magistratura tenha posicionamentos distintos da Defensoria Pública, uma boa parte ainda converge. E aí vocês têm que ter aquele olho um pouco mais aguçado quando não tem da sua instituição específica, né? E aí entra essa parte de instituição que você está escolhendo, se é a Defensoria Pública, por exemplo, do Rio de Janeiro. Defensoria Pública do Rio de Janeiro, eu tenho que buscar perguntas que são da mesma banca, que são recentes e que são de defensoria, de preferência do Rio de Janeiro. Se não for do Rio de Janeiro, de outras defensorias estaduais. Não vai para a DPU, porque a DPU é bem mais distante a matéria.
Ministério Público, estadual, magistratura, estadual. Se você não encontrar dentro dos estados, aí você pode ir para o federal, mas tem que ter um filtro muito bom, que aí a gente entra no quarto, que é das matérias. Vocês vão ter que entender dentro de administrativo o que cai para o federal e o que cai para o estadual, para vocês já irem pelo menos separando ali dentro das questões de constitucional o que é mais importante para você e o que é menos importante para você na hora de estudar, quando a gente fala desse pulo entre estadual e federal. Agora quando a gente estiver falando de estadual, então tá, encontrei mesma banca, encontrei questões recentes, encontrei questões da mesma instituição, defensoria no caso, e as matérias ali, como é que vai? Gente, aí vocês têm que entender que cada defensoria tem uma forma de cobrar aquela matéria e muitas vezes algumas defensorias cobram determinadas matérias e outras não. Então, por exemplo, tem defensoria pública que cobra eleitoral, tem defensoria pública que não cobra eleitoral. Peraí, professor, mas defensoria pública atua no eleitoral? Bom, isso é uma história para um outro vídeo que eu vou deixar o card aqui para cima para vocês darem uma olhada sobre a atuação da Defensoria Pública estadual na Justiça Eleitoral, tá bom? Vocês cliquem aqui se vocês quiserem saber sobre isso. Mas, continuando aqui, tem Defensoria Pública que cobra tributário e outras não. Tem Defensoria Pública que cobra eleitoral, outras não. Então, vocês têm que saber, para a Defensoria Pública que vocês estão prestando o concurso, se aquelas matérias são relevantes ou não. Ah, eu estou estudando sem edital. Bom, se você está estudando sem edital, você já vai ter um pouco de dificuldade com banca, então você vai estudar todas as bancas. Você vai estudar todas as datas das questões, porque não faz muita diferença aí, de preferência as mais recentes, mas não faz muita diferença. Você vai buscar qualquer defensoria pública, já que você está apto, está querendo qualquer defensoria pública, está estudando sem edital, então você vai estudar qualquer defensoria pública, qualquer instituição. Só que nas matérias, quando a gente chega nesse quarto filtro, que é o que eu estava falando para vocês, é importante que vocês identifiquem quais são as matérias mais recorrentes. E na minha opinião, vocês não deveriam estudar as que não são recorrentes. Eu dei exemplo aqui, tributário eleitoral. Tributário eleitoral não são matérias recorrentes para a Defensoria Pública. Às vezes cai, mas não são matérias recorrentes. O que são matérias recorrentes então? Penal, processo penal, civil, processo civil, administrativo, constitucional. São matérias que vão estar sempre lá. Direitos humanos, para a Defensoria Pública é importante. Criminologia, muitas vezes a maioria das defensorias públicas tem criminologia como um ramo separado do direito penal. Se não está separado, está lá no bojo de direito penal muitas vezes. Então essas matérias são as matérias que vocês têm que estudar. De qualquer forma, vocês vão ter que estudar. Então, se eu estou sem edital, eu estudo todas elas. Quando eu tenho o edital, eu já tenho uma carga de conhecimento sobre essas matérias recorrentes e eu vou estudar as questões, as matérias, na verdade, que não são recorrentes, não é mesmo, pessoal? Aí sim é que vocês vão expandir o horizonte de vocês. E o último filtro, na minha opinião, é a forma da questão. Qual que é a forma da questão? Múltipla escolha ou certo e errado. Hoje, basicamente, a gente tem esses dois tipos de questionamento, esse tipo de formatação de questão para concurso público. E o último filtro é esse. Então, você vai pegar questões de certo ou errado, se for uma prova que vai te exigir isso, ou vai buscar questões de múltipla escolha, se for isso que a prova quer. Agora, como eu falei, esse é o quinto, então eu vou dar uma última dica para vocês sobre isso. Mas antes disso, já que vocês ficaram até aqui, provavelmente vocês estão gostando desse vídeo, né? Então, esbagaça aí o joinha para me mostrar que vocês realmente estão gostando disso aqui, para eu saber que esse é o tipo de conteúdo que vocês querem. E se você não é inscrito ainda, eu convido vocês a se inscreverem aqui no meu canal para pegar tudo de primeira mão, os melhores vídeos, tudo que eu publico aqui, instantaneamente vocês ficam sabendo. E eu tenho certeza que eu vou ajudar vocês a chegarem mais perto da vaga de concurso público. Bom, então a última dica aqui sobre formato. Gente, essa ordem que eu dei de filtros para vocês, formatação da questão é a última. Por quê? Porque é a menos importante. Eu, inclusive, dei numa ordem de grandeza aqui. Então, mais importante, banca, questão, a data da questão, a instituição, as matérias e, por último, por menos importante, é a formatação da questão. Eu estou dizendo isso para vocês porque é o seguinte: professor, eu não consegui encaixar os 4 filtros e ainda encontrar questões
formatadas, certo e errado, que é o que eu preciso, ou múltipla escolha, que é o que eu preciso. Bom, se isso acontecer, gente, desencanem, é um filtro menos importante. Por quê? Porque mesmo na múltipla escolha, né, vocês vão sempre olhar todas as alternativas e vocês vão estar trabalhando toda hora com essa alternativa tá certa, essa alternativa tá errada. Vocês vão estar sempre eliminando alternativas como certo e errado. Então não faz muita diferença a formatação na hora que vocês estão se preparando, na hora que vocês estão estudando. Porque o conhecimento que vem de vocês vai estar sendo colocado à prova em todas as alternativas ou todas as assertivas. Então não faz muita diferença. É melhor eu ter da mesma formatação? Claro que é. Porque você vai estar mais acostumado com aquele formato, vai estar mais acostumado a eliminar quando a gente fala de múltipla escolha, já no certo e errado você tem que conseguir julgar as questões que você tem total convicção que você vai acertar ou não. Inclusive vou deixar um vídeo aqui no card para vocês sobre esse ponto especificamente, como passar em provas de certo e errado chutando. Clique aqui no card para vocês aprenderem sobre isso. E eu tenho certeza que esses filtros vão ajudar vocês bastante. E se não ajudarem, me contem aqui nos comentários se ajudou, se não ajudou, se vocês acham que essa dica é importante, se vocês querem mais dicas, o que vocês querem saber. E eu também convido vocês a clicar num desses vídeos aqui que tá aparecendo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar desses vídeos aqui, ó. Continue aqui com a gente, beleza? E bora assombrar o examinador.